Nesta aula, estudaremos como colocar uma animação em um objeto e como configurar seu intervalo dentro do PowerPoint 2013. Para que possamos ter uma apresentação bem elegante, com efeito dentro dos nossos textos e dentro das nossas imagens, nós precisamos aplicar efeitos, aplicar animações. Como na aula anterior nós aplicamos efeitos da passagem de um slide para o outro, nesta aula nós veremos como aplicar efeitos aos textos e às imagens dentro do PowerPoint 2013. Vamos lá? Pessoal, tenho aqui nosso primeiro slide, com o texto Bem-vindo ao PowerPoint. Para que nós possamos selecionar todo o texto digitado dentro de uma caixa, nós não selecionamos eles como nós selecionamos dentro do Word, e sim nós selecionamos a caixa de texto. Selecionada a caixa onde está o texto em que deveremos aplicar o efeito, nós vamos agora na guia Animações. Clicando na guia Animações, eu tenho aqui o grupo de animação. Ele funciona da mesma forma com o grupo de transição. Eu escolho o efeito e tenho as opções do efeito. Por exemplo, clicando aqui nesta seta, ele me mostra algumas categorias dos efeitos. Categoria de entrada, categoria de ênfase e aqui abaixo eu tenho entrada, ênfase, saída e trajetórias de animação. Vamos agora aplicar efeitos de entrada. Vou clicar aqui em mais efeitos de entrada. Dando um clique aqui, ele vai me abrir essa pequena caixa de diálogo, me mostrando os efeitos de entrada e as subcategorias dos efeitos de entrada, como básico, sutil, moderado, arrastando a barra de rolagem para baixo. Eu também tenho a categoria empolgante. Então, por exemplo, vou arrastar essa pequena janela aqui para o lado. Veja que para que eu possa arrastar uma janela, é só clicar com o botão esquerdo do mouse na barra de título e arrastar para onde você desejar. Vou deixar ela aqui e vou escolher a opção Boomerang da categoria empolgante dos efeitos de entrada. Clicar aqui em Boomerang e ver como foi aplicado o texto PowerPoint. Vou clicar em OK. Veja que aqui está marcada a opção Visualizar efeito, para que ao clicar no efeito eu possa visualizar aqui atrás. Veja que ficou o número 1 aqui dentro dessa caixa de texto, indicando que aqui tem um efeito, o primeiro efeito. Se eu vir aqui na segunda caixa de texto, selecionar esta caixa de texto, vir aqui nesta seta, escolha um outro efeito de entrada, por exemplo, flutuar, ok? Veja que apareceu o número 2, indicando que esse é o primeiro efeito que vai ser executado e esse será o segundo efeito que vai ser executado. Vamos clicar em visualizar, efeito 1 e efeito 2. Selecionando essa caixa de texto para que nós possamos visualizar o efeito 1, veja que ele tem aqui as opções de efeito. Clicando nesta seta, ele só tem uma opção de efeito. Se eu mudar para a segunda caixa de texto e selecioná-la, clicar aqui em opções de efeito, ele vai ter mais alguns efeitos. Eu posso aplicar a direção para cima, para baixo e uma sequência desejada. E do primeiro efeito para o segundo, eu também tenho tempo aqui no grupo de intervalo. Lembra que da aula passada, para a transição de um slide para o outro, eu também executei tempo. Aqui também é da mesma forma. Eu executo um tempo e escolho a opção se eu quero ao clicar, ou se eu quero junto com o anterior, ou se eu quero após o anterior. Então você escolhe a opção ao clicar ou então após o anterior. Temos a duração de 1 segundo. Você pode escolher mais do que 1 segundo ou menos do que 1 segundo. Tá? Você tem a opção de atrasar também. Então, para isso é que serve o grupo de intervalo. E eu tenho aqui o botão chamado Reordenar animação. Eu posso pegar esse primeiro efeito aqui e mover depois. Veja que ao clicar no nome Mover Depois, o número 2 veio para cá e o número 1 veio para baixo, indicando que se eu for executar minha apresentação, primeiro vai aparecer este texto de baixo, depois o de cima. Vamos clicar no botão Visualizar para que você possa entender. Aparecendo primeiro o de baixo e depois o de cima, certo? Número 1 e número 2. Voltando aqui em Reordenar animação, mover antes. Veja que foi trocado novamente os números. Vamos agora para o segundo slide. E aqui eu tenho um título, um texto e algumas imagens. Para esse título aqui, vou selecionar a caixa de texto. Vou clicar aqui nesta seta no grupo de comandos da animação. Vou escolher um outro efeito, por exemplo,
Sempre quando for um título, escolha um efeito de entrada, para que fique uma coisa bem legal. Vou escolher um efeito de entrada para o nosso título. Eu vou escolher este aqui, a opção elástico, e veja como aplicou. Para esse texto, vou selecionar esse texto aqui, vou aplicar um efeito para ele também de entrada, como barras aleatórias. E vocês podem ver que ficou o primeiro efeito sendo do título, o segundo para este parágrafo do texto, o terceiro efeito no segundo parágrafo e o quarto efeito vai ser executado no terceiro parágrafo. Vamos aqui para esta imagem. Eu posso, pessoal, escolher que a primeira imagem apareça sozinha ou eu posso selecionar todas para que elas possam aparecer de uma vez só. Para que eu possa selecionar todas, eu seguro a tecla Shift no meu teclado e clico nas outras imagens. Veja que com a tecla Shift pressionada, eu selecionei a primeira, a segunda e a terceira. E com elas três juntas, eu vou aplicar um efeito só para elas, o efeito surgir. E veja que eles vão ser executados. Como eu selecionei todas elas juntas, o quinto efeito vai ser aplicado em todas elas ao mesmo tempo. Vamos clicar aqui no botão visualizar para que você possa ver como ficou as animações deste segundo slide. Só um detalhe, veja que esse segundo efeito aqui, o terceiro e o quarto, ele está passando muito rápido. Quando eu colocar minha apresentação para que ela fique independente, sem precisar usar o clique do meu mouse, eu tenho que dar um tempo para que possa ser executado. Para quê? Para que o primeiro parágrafo seja lido e o terceiro entre logo em seguida eu leia ele. Então eu tenho que dar um tempo. Então selecionando aqui, eu vou clicar no número 2, selecionar e vindo aqui escolho a duração. Vou colocar 1,5 segundo. No terceiro, também vou colocar 1,5 segundo. E no quarto, vou colocar também 1,5 segundo. Vamos ver agora no botão visualizar como ficou. Primeiro título, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e as imagens. Certo? Então vocês viram aqui nesse segundo slide como adicionar tempo nos efeitos. Vamos para o terceiro slide. Terceiro slide também tem um título. Vou selecionar o título na sua caixa de texto. Vou clicar aqui nesta seta. Agora eu vou mudar de categoria. Vou para a categoria ênfase. Vou escolher o efeito pulso. Vou escolher a duração para ele de 1,5 segundo. Aqui nesse texto vou aplicar um efeito de ênfase também. Só que agora, rotação. Isso, rotacionando os 3 parágrafos de uma vez só. Veja que apareceu o número 2 em todos os parágrafos. Por quê? Porque o efeito 2 vai ser executado para todos eles. E veja que aqui do lado dos parágrafos eu tenho imagens. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar a primeira, segurar o Shift e selecionar a segunda. E vou aplicar o mesmo efeito que foi aplicado para os textos. Setinha. O efeito de rotação. E veja que os efeitos vão ficar assim. Primeiramente ele vai rotacionar os textos e depois ele vai rotacionar as imagens. Estas outras imagens aqui, eu vou selecionar elas também, segurando o Shift, seleciono a segunda. Vou aplicar um efeito de ênfase também, só que agora barras aleatórias. Vamos clicar no botão visualizar e ver o que aconteceu no nosso terceiro slide. Título, rotação do texto, rotação das imagens do texto e entrada das outras imagens. Só relembrando aqui, para que todos esses elementos dessa pequena caixa sejam executados de uma vez só, eu tenho que primeiro selecionar a caixa de texto, segurando o Shift, selecionar as imagens. Agora sim, selecionando a caixa de texto junto com as imagens, eu vou vir aqui e vou aplicar um efeito para todos eles de uma vez só. Vou escolher o efeito aumentar e diminuir. E veja agora que apareceu o número 2 em todos. Por quê? Porque eu usei o Shift, selecionei todos eles e com o Shift pressionado, também selecionei as imagens. Selecionei tudo junto e apliquei um efeito só para todos eles. Vamos clicar no botão visualizar e ver como aconteceu. Ok. Só que esse efeito aumentar e diminuir não ficou bem legal para o nosso texto não. Eu vou selecionar novamente. Segurando o Shift, vou selecionar as imagens.
vou vir aqui nesta seta, vou escolher um outro efeito aqui, vou escolher o efeito pulso. Com eles todos selecionados ainda, vou colocar um tempo de 1,5 segundos. E agora vou clicar no botão visualizar e ver como ficou. Primeiro título, isso, os parágrafos, imagem e a outra imagem entrando. Vamos agora para o nosso quarto slide. Vou selecionar a caixa de texto. Vamos aplicar um efeito de entrada para ele. Vou escolher o efeito surgir. A duração vou escolher aqui também de 1,5 segundos. No texto aqui eu vou escolher um efeito de entrada, mais efeitos de entrada. Vou escolher este efeito aqui de chicote. Escolhendo o efeito de chicote, ele vai inserindo letra por letra. Temos que ter um pouco de paciência para que ele seja inserido. Vamos mudar aqui, enquanto não insere todo, para flutuar. Isso. Ok. Veja que ele aparece primeiro parágrafo, segundo e terceiro. E nesta imagem aqui, eu vou aplicar também um efeito de entrada surgir. Vamos clicar no botão visualizar e ver como ficou. Veja também que os efeitos estão um pouco rápidos. Então isso aqui é questão de você trabalhar o tempo da sua apresentação e escolher a opção ao clicar com o mouse. Porque os efeitos eles vão ser exibidos ao seu comando com o mouse ou com o teclado. Vamos para o quinto slide, aplicar efeitos e vamos ver como vai ficar toda a nossa apresentação daqui a pouco. PowerPoint 2013, vou aplicar um efeito de entrada para ele, de zoom, e nessa outra caixa de texto, vou selecionar essa caixa de texto, também vou colocar um efeito de entrada, barras aleatórias, e essa outra caixa de texto aqui abaixo, vou selecioná-la, junto com essa seta, e vou aplicar o efeito surgir. Ok. Certo? Botão visualizar. Isso. Ok. Vamos clicar no nosso primeiro slide e vamos aqui no modo de leitura, para que você possa entender como ficou. Modo de leitura. E veja que a apresentação ainda não começou. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum automaticamente, porque ele está esperando o clique do meu mouse. Ou então utilizar as setas do teclado como comando. Então vamos lá, vou usar o comando do teclado. Uma seta para a direita. Primeiro efeito, segundo efeito. Se você for um palestrante ou um professor e quiser inserir tudo isso e quiser trabalhar sua apresentação, ter o controle de toda ela, é importantíssimo você deixar a duração de tempo ao clicar com o mouse. Porque você usa o comando na hora que você desejar. Se você quiser passar para o próximo slide, você passa. Se você quiser voltar, você tem total comando de avançar e retroceder um slide. Vamos para o segundo slide agora, usando o comando do teclado ou mouse. Passei para o segundo slide. Primeiro efeito de título. Segundo efeito do primeiro parágrafo. Aí agora vamos ter o tempo de ler o primeiro parágrafo. Lido o primeiro parágrafo, eu dou o comando para que entre o segundo. Entrando o segundo, eu leio. Comando para entrar o terceiro, eu leio o parágrafo. E dou o comando para que possa entrar as imagens. Isso, as imagens entrou. Eu mostrei para a minha plateia ou para a minha turma e avanço para o próximo slide. Veja que já apareceu os textos aqui. Por quê? Porque eu não coloquei efeitos de entrada nesse slide. Eu coloquei efeitos de ênfase. Então agora eu vou dar o comando no teclado para que ele exiba o efeito de ênfase para o título e depois para o texto. Olha aí o efeito para o título e agora o efeito de ênfase para o texto. É importantíssimo você fazer o seguinte. Normalmente, se você quiser colocar efeitos, você coloca efeitos de entrada. Porque dando um efeito de entrada, ele vai mostrar o slide em branco e as coisas aparecendo de acordo com o seu comando. Como essas imagens que eu coloquei um efeito de entrada e agora eu vou dar o comando para que elas possam aparecer. Então é imprescindível você usar os efeitos de entrada para a sua apresentação ficar mais elegante. Vamos para o próximo slide, dá o comando, primeiro título, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Agora o comando para entrar as imagens. Isso. Vamos para o próximo slide. Está aqui. Dou o comando para que possa ser exibidos os efeitos. PowerPoint, o texto e o outro texto. Ok?
mais uma vez o comando para frente, ele me mostra fim da apresentação de slide, clique aqui para sair. E eu aperto para frente novamente e retorna para a minha pequena apresentação. Vocês puderam ver que aplicar efeitos ele é muito importante para a nossa apresentação ficar bem elegante. Vocês viram que eu trabalhei muito com os efeitos de entrada e ênfase. Mas só mais um detalhe. Selecionando aqui esse primeiro texto aqui, nessa primeira caixa de texto, eu tenho um efeito de entrada. Se eu clicar aqui nesta seta e vir aqui e escolher o efeito de saída, por exemplo, eu escolhi um aqui, desaparecer. Ele muda de efeito de entrada para efeito de saída. Como eu falei, é importantíssimo que você escolha o efeito de entrada para que as animações entrem automaticamente ou de acordo com o que você preferir no slide. Porque se você escolher os efeitos de saída, quando você pedir para visualizar, o texto vai sair e você não vai apresentar o texto. Deu para entender aí, pessoal? Então, nessa aula, foi uma pequena introdução de como adicionar efeitos aos textos e às imagens. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco mais a questão desses efeitos e como reorganizá-los para que nossa apresentação fique mais elegante ainda e mais atrativa. Até a próxima, pessoal!